É engraçado que de certa maneira a gente vive num mesmo mundo, mas esse mundo ele é dividido entre várias realidades. E eu não tô falando de nada sobrenatural, eu tô falando que cada um tem uma maneira de enxergar, cada um vive uma coisa, cada um está inserido num ambiente, num cenário diferente. E tudo isso muda os caminhos que a gente toma e com certeza influencia no porquê da gente ter tomado certas decisões e certos caminhos, né? Vamos falar um pouco disso num tema delicado, mas importante, de uma vivência que eu tive que mudou a minha vida e muda a minha vida, minhas escolhas, a minha maneira de enxergar as coisas. Vamos falar sobre isso, é nóis. Salve, salve rapaziada da Roceiros in the House, one more time, bem-vindos, muito obrigado por estar aqui comigo, partilhando essas ideias, sabe, por favor, no final desse vídeo ou durante, já vai para não perder os pontos que acabo falando muito, já vai escrevendo o seu comentário aí embaixo, porque precisamos conversar, precisamos discutir, precisamos abrir a mente através do diálogo, não é mesmo? Porque uma coisa é muito importante, viu? Aonde não tiver espaço para o diálogo, o silêncio se faz a melhor opção. Nunca saiu passo a mais do coisa, virou treta, meu amigo, se afasta. Se alguém sabe demais, se alguém tem um ponto que é imutável, silêncio nele. Pegue-o com silêncio. É a melhor coisa, mas a gente aprende exercitando isso naqueles momentos onde realmente é melhor se calar do que tentar sobrepor um ponto imutável. Onde não há diálogo, o silêncio é a melhor estratégia. Demorou, rapaziada? Vamos falar de uma coisa muito importante, que é uma coisa que aconteceu na minha vida. É uma situação, né, relacionada à pessoa, e é uma coisa muito importante porque acaba contradizendo muito das coisas que a gente vê por aí, muitas das coisas que as grandes mídias talvez, ou a massa das pessoas que de alguma maneira não está pensando, sabe? Eu vou indicar alguns livros aqui que falam sobre a psicologia das massas, uns livros que eu li e tudo mais, que são muito interessantes para você abrir a mente em relação a isso, que um indivíduo pensa de uma maneira. Dentro de um coletivo, isso é quase que irrelevante, existe uma onda, uma maré, e esse indivíduo move junto com a onda, com a maré. Então a maneira que uma multidão pensa e age é muito diferente, muitas vezes contradiz o que cada indivíduo ali dentro acredita, mas como é muita gente fazendo uma mesma coisa, tudo muda, né? E por isso eu vim falar aqui de uma situação rapidamente, e por favor já entenda, eu não estou defendendo bandido, aí você já sabe até do que eu talvez esteja falando, mas eu não estou defendendo bandido. Eu primeiro de tudo estou me colocando como observador para entender o que levou a tudo isso, tá? E principalmente não tô julgando ninguém, mano. Já falei isso. Hoje a gente é o juiz, amanhã a gente é o réu. E com peso nas costas, mano. Com peso nas costas, porque a nossa hipocrisia aflora a partir do momento que a gente se contradiz nesse ponto. Dissemos que não faríamos e fizemos. Então, poxa, abre a mente, não julgue, entenda, sabe? Me ouça. Filtre no que você tem, sabe? Crie um cenário maior, tá? Mas o que acontece é o seguinte, um grande amigo, lógico, nós perdemos o contato, éramos grandes amigos quanto mais jovens, tá? Andávamos junto, andava de skate, não sei o que lá, crianças com sonhos e, sabe? Aquela coisa de jovem, de modinha, disso, de amigos, de meninas e todas aquelas vivências incríveis em crianças, com olhares de crianças que nem um pouco sabiam da vida, nem um pouco mesmo, a gente estava totalmente à mercê do que a vida apresentasse pra gente, e claro, no background, na família, nas pessoas que nos cercavam, que davam pra gente uma ferramenta diferente da outra para lidar com as situações. As minhas ferramentas foram diferentes da dele, e analisando isso eu lembro muito bem daquela criança de sorriso no rosto, de risada alta, de brincar com isso, de vários sonhos, de vontade de ser isso, ser aquilo, de fazer aquilo outro, sonhos reais de criança, tá ligado? E o que aconteceu é que um pouco depois, naquela época a gente tinha até se distanciado já, ele acabou se envolvendo com drogas, e drogas é um tema muito importante, que ele é abrangente, não julgue porque se envolveu com drogas, porque as drogas elas estão aí, ó, na esquina da sua casa, no amiguinho, cara, elas estão aí, não falar delas, recriminar e dizer, vai, drogas, né? Isso é muito vago, muito raso, não vale a pena. E ele acabou
acabou se envolvendo com drogas, só que ele era usuário de maconha, por exemplo, e ele foi pego com uma quantidade maior de maconha e disseram que ele estava traficando. Ele dizia que era para uso próprio, e de um lado ou de outro nem me importa. O importante é dizer o seguinte: uma criança, certo, foi pega, foi jogada lá, ele passou 5 anos. 5 anos. Sabe o que é 5 anos? Numa idade onde você tá num processo de aprendizado, absorção, construção de quem você é, do seu, não sei se do seu caráter, mas uma construção muito importante, um período de construção muito importante. Ele foi pego nisso e simplesmente 5 anos depois ele saiu. Aquela criança, aquele olhar de criança tá escondido dentro dele, bem lá no fundo assim, e eu conversando com ele de velhos tempos, a gente sente que é a mesma pessoa, sabe? É a mesma pessoa mesmo, só que agora com muito medo, com muitos dispositivos de defesa, arisco e com uma carga enorme de dificuldade. Existiu uma lavagem negativa na cabeça dele, que ele simplesmente andou 5 anos para trás de uma vida, e ele simplesmente agora ele é recebido pela sociedade de uma maneira mais difícil ainda. Eu que segui a minha caminhada nos meus privilégios e acho ainda muito difícil caminhar nesse jogo, olhar ele agora é muito triste ver o que transformaram ele, porque ele não entrou lá dentro essa pessoa, ele se tornou essa pessoa nesses 5 anos de faculdade do mal, vamos dizer assim. E essa análise, pessoal, é muito importante pelo seguinte: realmente não é defender, é simplesmente não julgar o ato de alguém, mas entender, tentar enxergar o porquê que ela chegou naquela situação e como ela se transformou naquilo, como ela iniciou aquilo, o que veio por trás, para que a gente enxergue o caminho traçado, para que a gente possa direcionar as crianças, para que a gente possa entender o que faz com que crianças como nós fomos, o que faz essas crianças se tornarem esses adultos monstros, essas pessoas que causam problemas para a sociedade, para a tranquilidade da sociedade. Ah, mas ele não deveria ter feito. Eu não sei, só tô dizendo que dentro dessas pessoas existe uma criança, dentro de todo monstro existe uma criancinha chorando por atenção, entendeu, rapaziada? Muito obrigado por essa ideia. Eu quero que você tire suas próprias conclusões e me conte aqui embaixo o que você acha disso do coração, mas analisa, demorou? Dá roceiro, o apoio está aqui embaixo, tamo juntasso mesmo. Abra a cabeça, o coração pra enxergar as pessoas, mano. Enxergue além do que se vê, demorou? Valeu, rapaziada, é nóis, tamo junto.